Eu acredito que esse tema aqui, quando o papai falou comigo, eu falei, meu Deus, o negócio é forte. Ele diz assim, relacionamento, a chave do sucesso. A chave do sucesso. Porque tudo que nós fazemos, creio que, acho que 99,99% das nossas atitudes, tudo que nós fazemos envolve relacionamentos. Presencial ou não, né? Porque hoje nós temos a tecnologia, as redes sociais, corpo presente ou não, nós nos relacionamos o dia todo e às vezes até as madrugadas. Né? Não está de corpo presente, mas está lá no WhatsApp, 2 da manhã, 3 da manhã, no Facebook, coisas do gênero. Mas, se tratando desse assunto, o papai falou comigo uma coisa muito importante. Uma perguntinha que não quer calar. Como está a nossa rotina? Como está a nossa vida? Está muito corrida? É muita informação? Né? As nossas redes sociais bombando aí. Como é que está a nossa cabecinha? Nós estamos realmente sabendo programar a nossa agenda, o nosso tempo, que é a nossa vida? Será que nós estamos focando naquilo que realmente vale a pena e não estamos perdendo tempo com outras coisas? E quando veio essa pergunta para mim, eu confesso que eu comecei a fazer uma retrospectiva. Em alguns pontos da minha vida eu falei, eu preciso melhorar. Eu preciso transformar tempo, muitas vezes que parece ser ativo, né? Mas ele é ocioso. Dependendo daquilo que a gente está fazendo, ele se torna algo que a gente despreza. E nós precisamos, assim, nos atentar nas nossas atividades. Com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona. Se de repente dentro de um grupo de amigos ou coisa do gênero, qual é o assunto ali? Hoje deve estar bombando a política nacional, né? Aqui no exterior. Mas será que nós estamos falando mais de política do que de Jesus? Será que nós estamos trazendo esse assunto como pauta da nossa vida todos os dias, dormimos pensando nisso e começamos a nos preocupar. O que será de nós amanhã? Porque dependendo de quem assumir, gera uma certa preocupação. Mas eu quero falar um segredinho para vocês agora. Eu e você não dependemos da política. Eu e você não dependemos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Essa aqui não é a nossa pátria, mãe. Nós sabemos que nós vamos para o... Quem vai para o céu aí? Só alguns? Meu Deus, que perigo. Reforça aí, irmão. Pega do lado aí. Vamos comigo. Vamos junto, porque você não pode ficar aqui, não. E é interessante que dentro disso, nós começamos a gerar essa certa preocupação no nosso coração e começa a afetar o nosso ambiente de trabalho, começa a afetar a nossa vida no ambiente familiar e começa a afetar outras coisas. A nossa mente começa a ficar meio que agitada, né? E a gente começa a perder, de certa forma, a paz que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, que é a paz que excede a todo entendimento. E eu pensando nisso, eu falei, pai, mas como funciona isso? A gente precisa realmente estar conectado com Jesus e com o Espírito Santo 24 horas para que isso não aconteça. Então quer dizer que agora eu vou passar o dia todo orando em línguas, não vou conversar mais com ninguém? Não, querido, não é isso. As pessoas precisam receber esse amor, essa graça, esse relacionamento
de Jesus através da sua e da minha vida. E nós precisamos entender que a nossa mente é a mente de... Então, os pensamentos que precisam estar aqui e aí, é os pensamentos de Cristo, e a vontade do Pai, que, né, são a vontade do Pai qual que é para nós? Boa, perfeita e agradável. E se tratando disso, dentro de nós começa a gerar as nossas vontades, que tem a nossa alma, nós temos sonhos, nós temos projetos, temos tantas coisas rolando aí dentro de nós, borbulhando dentro de nós, mas a pergunta que o papai fez novamente, falou assim, a segunda pergunta, filho, seus sonhos e seus projetos, seus pensamentos, são os meus pensamentos? São os meus projetos? São os meus sonhos? Está conectado? Porque às vezes a gente começa a sonhar algo, começa a partir e arquitetar e planejar e até agir para que aquele sonho aconteça, mas de repente não é a vontade do Pai para nós. E às vezes nós não consultamos o Pai. E o que acontece muitas vezes? Nós tentamos, nós começamos a projetar, nós começamos a planejar, nós começamos a agir, e o sonho parece que começa a travar. A realização do sonho, daquele projeto, parece que começa a travar, fica mais pesado. Alguém já passou por isso? De sonhar, de bolar ali um projeto maravilhoso, falar, vou ficar rico em 3 meses, né? Vai ser top das galáxias, de repente, o negócio trava, a venda que era para acontecer não aconteceu, o dinheiro para cair não caiu, e eu falei, meu Deus, e agora? E aí o que acontece com a nossa mente? A gente nem imagina que talvez não seja o sonho de Deus, mas a gente imagina, diabo, safado, eu vou repreender em nome de Jesus o devorador. Queridos, consulta primeiro o Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Quem é o seu melhor amigo? Outro dia eu perguntei, quem é o seu melhor amigo? O cara falou assim, meu discipulador. Eu falei, é mesmo? Eu falei, que bênção, glória a Deus. E o Espírito Santo? De vez em quando eu bato um papo com ele. Mas a coisa não funciona bem assim. Isso começa a gerar conflitos dentro de nós. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago 4, no verso 1. A parte A. Eu vou ler para vocês aqui. Que diz o seguinte. De onde vêm as lutas e as guerras entre vocês? Elas vêm dos maus desejos e estão sempre lutando dentro de vocês. Alguém já teve essa luta interna, esse conflito interno aí de situações que a coisa parece que não anda, a nossa vontade parece que não acontece, né? E a gente começa, de certa forma, a ficar um pouco chateado, a gente começa meio que desanimar. Aí o pastor, o discipulador, o amigo pergunta, poxa, você está triste hoje, o que aconteceu? Não, está tudo bem, está tudo bem. E vai passando o tempo, aquilo começa a não acontecer, o projeto, não acontecer aquilo que ele sonhou, porque é a vontade dele, então a vontade muitas vezes da alma ali, e aquilo começa a travar a pessoa. E aí, até ministerialmente, líderes, pastores, nós somos seres humanos, a gente começa, de certa forma, a ficar meio cabisbaixo. E não percebemos. Esse aqui é o detalhe, nós não percebemos. E o detalhe é que o tempo passa. Só que o tempo cura alguma coisa? Sim ou não? Não, o tempo não cura nada. O tempo ele pode até ser que ele agrave a situação. E nós precisamos, então, tomar uma atitude. Que atitude é essa? Precisamos nos relacionar mais e mais com quem? Com o Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Agora, abrindo um parênteses aqui, você já parou para pensar como Deus nos ama tanto, assim, o tamanho do amor de Deus por nós? Porque talvez a gente até saiba isso de uma forma literal. Mas o coração, será que a gente tem essa revelação de quanto o Pai nos ama?
Para pensar, e o tamanho de Deus então? O tamanho de Deus, qual seria o tamanho de Deus? Aí ele vai e se transforma lá e vem através do Espírito Santo e para morar onde? Dentro de nós. Então, olha só que interessante. Se Ele nos ama tanto, e se Ele está dizendo que há alguns conflitos dentro de nós que precisam ser resolvidos, mas não porque a culpa é dele, ou porque de repente a culpa é nossa. Não, porque muitas vezes nós queremos talvez viver uma vida cristã, não totalmente independente, mas parcialmente independente. Porque às vezes nós, como durante um bom tempo, por exemplo, eu buscava Deus, eu orava, mas pedindo e tentando, algum benefício. E nós precisamos entender que o relacionamento, ele não pode ser algo de interesse. Ele tem que ser algo natural, algo gostoso, algo apesar de nós favorecermos e as pessoas também nos favorecer, nós sabemos que esse relacionamento não pode ser um jogo de interesse. E hoje está bem difícil, eu percebo que as pessoas às vezes se aproximam da gente, de nós, para realmente conversar sobre algo, sobre alguma coisa, mas geralmente quando elas precisam de alguma coisa. Quando elas precisam de algo, então elas vêm e conversa, bate um papo, dá aquela volta toda para tocar no assunto. E nós precisamos, assim, começar a transformar esses relacionamentos em relacionamentos sem interesse. Você está se relacionando com a pessoa porque você a ama, A ama como irmão, como cristão, como ser humano, sem querer nada em troca. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Nós aprendemos assim, culturalmente nos ensinaram que a gente precisa se relacionar porque a gente precisa de algo. Mas na verdade o que Deus está nos propondo é um relacionamento de amor, sem querer nada em troca. E quando o relacionamento parte para esse lado, é algo gostoso, é algo divertido, você ri, você conversa, você se torna ali, a gente se torna os melhores amigos. Isso é importante, a gente entender. E quando o relacionamento começa a fluir dessa forma, esses conflitos, de onde vêm as guerras, de onde vêm as situações, por exemplo, não sei se é o primeiro-ministro lá, o líder da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos. O encontro que eles tiveram, o aperto de mão que houve ali, foi algo maravilhoso, foi um amor assim, genuíno, não foi? Sim ou não? É assim, dependendo do que você me der, a gente pode até conversar, mas, vamos lá. Então, é um abraço meio que assim, uma perna aqui na frente, e se você se aproximar muito e eu não gostar, eu te empurro e me afasto, porque vai que eu levo uma facada. Brincadeira, gente. Esquece isso. Mas assim, é importante a gente entender que os relacionamentos hoje precisam se tornar genuínos. Você não precisa ser um discipulador, uma discipuladora, uma pessoa muito próxima, para ter uma amizade com alguém, e para se aproximar das pessoas com algo genuíno no coração. Sem interesse. Nós vamos ter que desmistificar, reprogramar o HD aqui, reprogramar a mente, porque, gente, nós temos que fazer o quê? Tirar essa mente antiga do velho homem, que às vezes tenta permanecer, e colocar a mente de Cristo. Entende? Sem desconfiança. E aí, queridos, essas guerras vão nos prejudicando, esses relacionamentos de interesse vão deixando as pessoas chateadas, Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu isso, nunca voltará a acontecer, amém? Então tá bom.
Mas por quê, queridos? Porque quando a gente começa a ter esse tipo de relacionamento, a chance de uma frustração ela é grande. A chance de uma frustração, de um problema, de uma situação ruim, ela é grande. Então nós precisamos começar a reprogramar o nosso HD. E, infelizmente, eu falo infelizmente porque nós somos seres humanos e falhos, mas nós estamos assim, suscetíveis a erros, a situações como essa. Por mais que a gente queira viver de uma forma maravilhosa, nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Então nós temos que vigiar 24 horas. A palavra de Deus fala para nós assim, olha, vigiai e orai. Então primeiro você, e depois, ora, que é para manter a mente fresquinha ali, para o negócio funcionar. Amém? Mas olha só que interessante. Jesus, diante dessas atividades, diante de todas as coisas que nós passamos no dia a dia, diante dos conflitos, diante do nosso trabalho, diante de tantas coisas que nos são oferecidas no dia a dia, a correria, o estresse, as negociações e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o hiperativismo, muitas vezes nos deixam no final do dia muito cansados, estressados. Tem gente que às vezes até deita, dorme, mas não descansa. Já ouviu? Alguém já passou por isso? Porque você deita, o seu corpo desliga, entre aspas, mas a sua mente continua funcionando. Você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, e quando você acorda parece que você está cansado, o corpo parece todo dolorido. Eu falei, gente, eu dormi 8 horas por dia, 7 horas essa noite, e parece que eu não descansei. Mas onde é que está o sono do justo? Onde é que está a renovação das minhas forças? Onde fica o endereço disso? Em Deus, em Jesus. Nós precisamos buscar constantemente também o descanso. Outro dia foi ministrado aqui sobre o descanso. Nós precisamos entrar no descanso de Deus. Senão nós vamos entrar numa loucura, numa rotina, em que nós vamos talvez envelhecer 10 anos em 1. E o físico, gente, o nosso organismo também precisa de cuidados. É o templo do Espírito Santo. Nós precisamos tomar conta, cuidar muito bem daquilo que Deus nos deu. Ok? E então Jesus, em Mateus 11, 28, ele nos diz o seguinte. Eu acredito que todos nós conhecemos essa passagem. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Aonde nós temos que buscar descanso, queridos? Aonde? E a pergunta que não quer calar, por que você vive cansado então? Às vezes o cansaço não é nem o físico, ele é mental, talvez emocional, gerando até problemas de saúde por causa do emocional. Então nós precisamos começar a buscar mais em Deus esse tipo de situação, esse descanso, essa paz, essa tranquilidade. Vocês já ouviram falar, mas vou dizer de novo, a paz que excede a todo entendimento. Não todo o seu racional, a paz do Senhor, ela cobre tudo isso. Então não são as preocupações diárias que vão te fazer retroceder. Não são as más notícias ou as notícias que vão te fazer ficar pilhado, hiperativo ali. Ai meu Deus, e agora? E tudo aquilo que não provém da fé é o quê? Pecado. Então, a partir do momento que eu começo a acreditar que as coisas do mundo estão me afetando, que vai ter problema, ai meu Deus, tal, eu estou dizendo para Deus, falando assim, olha, o Senhor não é tão bom assim.
ou tão poderoso assim, porque isso está me afetando. Então, nós precisamos começar a inverter esse jogo. Começar a realmente entender que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele está sobre nós. Ele é o nosso Pai. E nada, nada e nada vai nos acontecer. Amém? Nada. Mas eu digo aqui que tem três situações que eu gostaria de compartilhar com vocês que pode mudar essa história. Pode realmente transformar o nosso dia a dia e a nossa vida. Eu confesso que para mim não é fácil isso. Por isso que eu falei, papai falou logo no início, te peguei, né, filhão? Porque a gente às vezes fica no hiperativismo, quer fazer, quer correr, quer pular, quer subir, quer descer, e acha que, né, é o cara. Mas não é assim que funciona. Então, na verdade, assim, essas três formas que eu vou comentar com vocês aqui são simples, mas é uma receita infalível. Infalível. Mas eu quero falar para você que a receita aqui, o remedinho, se a pessoa está doente, você dá o remédio e ela não toma, o que acontece? Ela continua com o problema e talvez piore a situação, agrave a situação. Então, toda vez que o Papai do Céu nos dá um remedinho, nós temos que tomar. E temos que praticar aquilo que Ele nos ensina. Então, ele diz assim, olha só, primeiro tópico aqui. A intimidade para si. Sabe o que isso significa? É intimidade com o Pai, através do Espírito Santo, para si. Fala assim, para mim. Bate a mão no seu peito e fala, para mim. Porque eu preciso estar bem. Eu preciso me edificar na rocha que é Jesus. Eu preciso ter um relacionamento tão legal, tão gostoso e tão bom, que pode vir o que vier, não vai me afetar. Amém? Você pode dizer, não vai me afetar. E é interessante, às vezes o nosso TSD, ele se torna talvez uma relação, um pedido formal, você entrega lá, fala assim, está aqui minhas requisições, quem trabalha em logística, o almoxarifado, acho que sabe disso, você entrega a requisição e fala assim, gostaria desses produtos, e esses produtos vão ser entregues, né, para mim, eu preciso disso, ok? Para amanhã, tá bom? Beleza? Libera aí, hein? Dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Às vezes acontece uma oração meio maluca assim. Talvez não com essas palavras, mas, né? Mas uma coisa assim que pega para a gente. Quem é o pai, quem é o filho? Quem serve quem? É um relacionamento de amor? É um relacionamento benéfico? Precisamos começar a entender esse processo. Ao ponto de chegar para o papai, não sei como é que você chega, qual é a sua linguagem com ele, mas a minha linguagem com ele é muito simples. Falo, papai, olha, o senhor sabe o que está acontecendo comigo, eu preciso disso, eu acho que eu preciso, mas, Espírito Santo, me ajuda aí, porque acho que eu não estou sabendo nem a orar. Então, me ajuda aí se eu estou pedindo certo, se eu não estou. Como é que está essa situação? Se eu tiver esse benefício, vai ser bênção na minha vida ou não? Então a gente tem que pensar em tudo e pensar lá na frente. O que isso que eu estou pedindo hoje vai gerar para a minha vida futura? Eu gostaria de ter uma casa em Alphaville, ou Tamboré, ou sei lá, o sonho do seu coração. Quem gostaria de ter uma casona, uma mansão top aí? Só isso, gente. Vocês estão tranquilos aí também? Tá bom onde você está? Você está contente? Está tudo bem? Não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada, está tranquilo. Quantos gostariam de ter a casa dos sonhos? Aquela com 5 suítes e tal, né? Aquele sonho maravilhoso, aqueles chuveiros assim com alta pressão, aquela banheira
top, que você chega do trabalho assim, você não vê a hora de cair naquela banheira e fazer a hidromassagem. De quebra, de vez em quando, no final de semana, você tem uma sauna lá perto da piscina e tal. Aí você fala, uau. Né? Todos nós, de repente, gostaríamos de ter. Mas você já pensou nos custos que isso vai te gerar? Você já pensou na manutenção disso? Você já viu quanto trabalho dá para manter um negócio desse? O quanto você vai ter que trabalhar mais para pagar a manutenção desse negócio? Então é legal ter. Mas o bom de tudo isso é que quando é de Deus, Deus manda o recurso também. Né? Mas é interessante pensar que, numa lei da física top demais, que toda ação tem uma reação. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós almejamos vai ter um depois, vai ter uma consequência, boa ou não. Né? Se nós plantarmos feijão, nós vamos colher arroz, né? Sim ou não? Como não, gente? E é interessante, é a lei da semeadura, nós temos que pensar no todo. Eu quero... Quantos solteiros tem aqui? Solteiros, tem poucos hoje? Meu Deus. Eu quero muito casar. Quero muito. Pensa direitinho, né? É uma benção, é maravilhoso, mas pensa. Né? As mulheres vão ter que ser do lar ou não, ou o maridão vai ter que ser muita grana aí para poder... Né? Os homens aí, o pastor Hermes me ensinou a mão molhadinha, depois ele fala para vocês o que é. É muito bom, tá? Minha esposa ama, é demais. Eu falei, uau, entendeu? É muito top. Mas tudo tem uma consequência, tudo tem um preço, querido. Então, por isso que eu disse para você, algum tempinho atrás, que nós precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe. Então, a intimidade, o relacionamento com Ele vai gerar algo muito positivo. Nós não vamos sair fazendo as coisas aleatoriamente. Nós vamos planejar, nós vamos pensar, nós vamos realmente sonhar e tudo vai acontecer. E eu acredito que quando é a vontade do Pai, não há prejuízos, não há problemas. E se houver alguma permissão de Deus, você vai curtir a beça, você vai falar assim, uau, está servindo para o meu crescimento. Né? E às vezes você fala, não, eu estou aqui e tal, mas nem tudo que parece ser ruim, é ruim verdadeiramente. Por exemplo, a dor física, vai. Ela é boa ou ela é ruim? Boa. Quem acha que a dor é boa? Levanta a mão. A dor. E quem acha que é ruim? E quem não acha nada? Mas, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. A dor ela é muito benéfica. Porque ela está dizendo para nós que tem alguma coisa errada no nosso organismo. Então, ela é boa. É um sinal, é o alarme lá, o sinal de alarme de segurança do nosso corpo, dizendo, olha, tem um problema aí, vai dar uma olhadinha lá, vai fazer um exame. Né? Aí a turma, em vez de fazer um exame, vai no pronto-socorro, toma lá um paliativo, passou a dor, vai embora e continua na rotina. E, em vez de resolver, o negócio agrava. Cuidado, queridos. Cuida do templo do Espírito Santo. Cuida de você. É bom demais. Amém? Então, a intimidade ela é muito boa. Agora, outra coisa muito importante, que também faz parte do relacionamento, é a leitura da palavra. Palavra de Deus. Olha só o que diz João 1,14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Aí você vai falar, mas Jesus não está mais entre nós, Cadu. Eu provo para você que Ele está entre nós através do Espírito Santo. E quando você lê a palavra de Deus, que você tem a revelação da palavra, isso te traz cura.
te traz benefícios, te traz algo muito bom. Quem já teve essa experiência de estar lendo lá um texto da palavra de Deus e parece que você já leu 10 vezes, mas naquele dia você parece que descobriu a roda. Sabe? Nossa, descobri a roda, cara! E aí você sai contando para todo mundo, né, aquela revelação que você teve, e a pessoa olha para você e fala assim, tá, mas eu já sabia que estava na palavra de Deus. Só que a pessoa está falando da letra, do conhecimento humano. Você está falando de uma revelação que transformou a sua vida, a sua história. De repente você está andando aí fora, um simples, Jesus te ama. A pessoa é curada. Como assim, Cadu? Como assim? Então nós precisamos andar no sobrenatural. Buscando, lendo, se apropriando, tomando posse da palavra. Quantas situações difíceis nós passamos e pegamos a palavra de Deus e lemos, e de repente Deus falou conosco, Ele saltou aquela palavra, e nós, ao invés de desanimarmos com a situação, nós nos fortalecemos e fomos em frente e vencemos aquela situação. Quantas vezes? Quantos já tiveram essa experiência? De ler a palavra de Deus, se fortalecer e falar, não, eu não vou aceitar as mentiras do diabo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que ele pensa a meu respeito. Então eu vou vencer e nada vai me parar. Entende? Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos realmente amadurecer no Evangelho. Essa é a grande verdade. Precisamos amadurecer. O que é isso? É realmente tomar posse da palavra, fazer com que ela se torne rema em nossas vidas, fazer com que ela se torne realidade, e todos aqueles que estão ao nosso redor vão colher dos frutos também. Amém? Então, queridos, isso é fruto de fé, de acreditar. Não acreditar, hoje eu creio, amanhã pode ser que eu não esteja tão crente assim, né? E pode ser que estejamos como uma solenoide, né? Um dia está aqui, outro dia está aqui embaixo, um dia está triste, outro dia está ofegante, outro dia, meu Deus. Agora à tardezinha, fui buscar minha esposa em Alphaville, e estamos lá, eu passei, e de repente ela se atrasou um pouquinho para descer do prédio, aí eu falei, puxa, eu não posso, ali na Rio Negro, imagina 5 da tarde, na Alameda Rio Negro, cheio de carro ali, aquela coisa louca, eu falei, meu, se eu parar aqui, misericórdia, né? Como é que eu... Aí eu tive que dar uma volta imensa lá embaixo, um trânsito depois, né, para pegar Araguaia, Rio Negro, dando a volta. Pensa no coração de um cara que começou a bater mais forte. Falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Isso dentro de mim, né? Mas não tinha nada a ver com a Sandra. A Sandra estava fazendo o trabalho dela, ela estava lá, tranquila. Mas que conflito é esse aqui dentro, gente? De uma hora, de repente, gerou um conflito aqui dentro que... De vez em quando você tem um conflito assim? Às vezes você está no metrô, você está no trem, você está no ônibus, você está no trânsito. Alguém te dá uma fechada, alguém faz algo que você não quer, não gostaria que acontecesse, de repente... né? Alguém pisa naquela unha maravilhosa, né, que você acabou de mexer lá, desencravar, está um pouquinho inflamada só, mas alguém, de repente, vem um camarada do meu tamanho, com uma bota enorme, pisa em cima e fala, desculpa, perdão. Como sairia esse perdão de você? Entende? Então, eu falo isso porque todos os dias nós passamos por situações e nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o papai, ele tem que frutificar de tal forma que esse tipo de situação não abala o nosso relacionamento com as pessoas. Não nos tiram a paz. Mas eu confesso que não é fácil. Eu estou aqui em construção, tem uma plaquinha aqui, em construção. Não sei se você está em construção ou não sei se você já, de repente, já terminou, já deu acabamento, aí já está próximo, né? Ok?
E aí, quando isso tudo se resolve, e na hora eu confesso que eu parei, respirei, dei a volta. Aí a Sandra entrou no carro, ela, tudo bem, amor? Eu falei assim, olha, filha, eu vou ser sincero, eu estou um pouco acelerado aqui, mas está tudo bem, fica tranquila, né? Fique em paz. E ok, aí aquilo passou, depois eu falei para ela o que era realmente, tranquilo, mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Mas nós precisamos nos controlar, nós precisamos ter essa intimidade, esse relacionamento a ponto de poder dar bom testemunho para as pessoas. Tem esse lado também, né? O bom testemunho como cristão, como filho do Pai. A paz de Cristo, a graça e paz, né? Outro dia, passei aqui no centro de Barueri, pessoa conhecida, cristã, aí na igreja, querido, eu te amo, e tal, e beijo, e abraça na igreja. Aí outro dia eu passei assim pela pessoa assim, aí eu fiquei assim, rapaz, a pessoa, tipo, virou para o outro lado assim, meu Deus. Rapaz, eu fiquei assim, aleluia, no meio da rua. Glória a Deus. Mas o sentimento que gerou em mim na hora, eu falei, meu Deus do céu, será que ela não me viu? Acho que ela não me viu. Não, ela não me viu, está tudo bem. Uma pessoinha desse tamanho não viu, não, está bom. Mas eu estou dizendo isso, queridos, porque isso faz parte do relacionamento com o Pai, que afeta o relacionamento com os irmãos, com os irmãos biológicos, os pais, as mães e tantas outras coisas. Mas eu quero finalizar aqui, queridos, com a terceira fase do projeto aqui, que é o transbordar da graça. Essa fase aqui, para chegar nessa fase do projeto, é algo assim extraordinário. É quando você já está ali com os dons, os frutos do Espírito, que você já está conseguindo se relacionar independente do que aconteça, independente de você ter opiniões contrárias ou diferentes das pessoas, você as respeita e as ama, apesar das incompatibilidades e dos pensamentos diferentes, né? Então, de repente você pensa de uma forma diferente da pessoa que está do seu lado. Então isso não pode servir de empecilho, de entrave para o relacionamento que você precisa ter com ela. É um relacionamento sem interesse, lembra? De amor e do transbordar da graça. Que independente de pisarem na sua unha inflamada, bonitinha ou coisa do gênero, você vai dizer, querido, aleluia, eu te amo em Cristo Jesus. Suportai-vos uns aos outros em amor, né? E está lá latejando. Isso acho que acontece mais com as meninas, né? Menino não acontece muito. Mas eu quero ler aqui, 2 Coríntios 12, 9, para a gente finalizar. Ele diz assim, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você é fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que, assim, a proteção e o poder de Cristo esteja em mim. Ele está dizendo aqui que nós precisamos deixar de ser um pouquinho independentes, deixar um pouquinho de querer ter razão em tudo. A graça, né, transbordando das nossas vidas. É um tratar assim individual, sabe? É um tratar personalizado. Porque todos nós temos sentimentos, todos nós temos assim, como é que eu posso dizer isso para vocês? Todos nós temos vontades, temos uma personalidade. Nós somos diferentes, nós temos aí um polegar com uma digital diferente. Isso é legal. Que apesar do todo, das situações, das adversidades,
nós conseguimos nos relacionar com tanto amor, com tanto carinho, que não nos atrapalha, não gera sentimentos ruins no nosso coração. E quando acontece algo que nós não gostamos, que não é a nossa vontade, nós olhamos e vamos, em nome de Jesus, ter esse tipo de sentimento. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando, de eu enxergar que as pessoas são diferentes, e que eu mesmo assim as amo. Não importa se a cor do cabelo é diferente, se ela gosta de sapato vermelho, a outra de azul, se o camarada gosta de sei lá. Não importa. Nós precisamos ter esse transbordar da graça nos relacionamentos. Mas primeiro tem que começar com o Pai, porque muitas vezes nós pedimos e não acontece. E aí nós ficamos chateados com o Pai. Nós achamos que Ele não nos ama muitas vezes, não está olhando para nós, está olhando só para o nosso irmão. Outro dia o pastor Cleito ministrou a maldição das comparações aqui, que eu falei, uau! Quantas vezes eu me comparei às pessoas, quantas vezes eu me senti inferior, quantas vezes? Nós precisamos saber que nós temos uma identidade em Cristo. Precisamos saber quem nós somos. E se nós já sabemos, precisamos reforçar isso todos os dias, queridos. Para andarmos de cabeça erguida. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter milhões na conta. Não é questão financeira, não é nível social. Nada disso. Papai, quando olha para nós, Ele passa a régua assim, ó. Tudo igual. São todos filhos. O amor do papai não aumenta e nem diminui por cada um de nós, nem os que estão lá fora esperando o resultado desse relacionamento nosso com o papai, e abraçá-los e trazê-los para perto, para viver isso que nós estamos vivendo e ouvir o que nós temos o privilégio de ouvir, o que sai desse púlpito. Muitas vezes, eu vou falar para você uma coisa, eu glorifico a Deus por essa igreja, pela liderança que nós temos, por tantas revelações que eu já tive saindo desse púlpito. E a minha vida tem sido transformada cada dia, porque eu acredito que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela entra nesse coração aqui, e ela não volta vazia, ela arranca atitudes de amor, ela transforma situações ruins ou seja, ela transforma muitas vezes maldição em bênção. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar.